Ai, gente, eu vou aproveitar que eu tô com essa roupa da China hoje e vou falar como tá o evangelho na China. A China, em população absoluta, a quantidade absoluta de pessoas é 1.429.433.000 pessoas. Então, é a maior população mundial. Então, sabemos, é muita gente na China. Só que agora, quantos grupos de povos existem na China? São 545 grupos de povos. Agora, desses 546 grupos de povos que existem dentro da China, eu vou falar um, que é aquele que tem a maior população. Esse é o grupo que chama Chinese Han. Então é o grupo Han. Ele tem 873 milhões e 6 mil pessoas. Então é muita gente. A língua que eles falam é mandarim, chinês. Agora, qual é que é a maior religião? Não religião. Quer dizer, eles não têm uma religião declarada. Então, essa é a maior porcentagem da população, declara que não tem uma religião de cristãos. São 9,9% de cristãos e de evangélicos, desses 9,9%, somente 8,3% é cristão evangélico. Agora eu vou falar um pouco sobre a história desse povo. Os chineses, esses Chinese Han, eles são uma das 56 nacionalidades reconhecidas pela China. Então a China reconhece dentro da uma nação diferentes nacionalidades, que são povos diferentes, né? Então, e esse grupo Chinese Han é uma dessas nacionalidades. A China, ela tem o nome dela que deriva de uma dinastia que chama Qin, mas se pronuncia como Qin, como China, dinastia China, que ela esteve no poder entre 221 a.C. até 207 a.C. Mas os chineses mesmo, eles têm outro nome que eles chamam o país deles, que logicamente é chinês, né? É um nome chinês que tem essa pronúncia. 中国. Essa pronúncia, é como os chineses chamam o país deles. Só que aí o que aconteceu, né? Essa dinastia Han vai ficar para sempre? Não, porque eu falei que ela terminou em 207 a.C. Então, para chegar no zero, você anda mais 207 anos e mais 200 anos, ou seja, dá um período aí de 400 anos mais ou menos. Em 400 anos tem uma guerra dentro da China, porque a dinastia Han terminou em 207 a.C. Então acaba tendo 400 anos de guerra paralisante e conflito internos, até que finalmente em 220 vem a dinastia Wei. Porque assim, nesses 400 anos de guerra e conflito dentro da China, ela vai ser dividida em três reinos. E esse reino Wei, ele vai ficar governando as áreas ao norte do Yanxi, esse nome aqui. Ele vai governar as áreas a esse norte. Mas essa dinastia é muito importante, porque ela vai de 220 depois de Cristo até 280. Então passaram-se aí 60 anos da dinastia Wei. Agora vamos para a religião na China. A China, ao longo da sua história, ela foi influenciada por três religiões: o taoísmo, budismo e confucionismo. Só que aí lembra, quem tinha chegado era os cristãos católicos. O cristianismo católico havia chegado em 635 depois de Cristo, e o protestantismo ele chegou também, mas muito pouco, porque a partir de 1950, aí já estamos falando de 1950, os missionários começaram a ser expulsos. E tem uma estimativa que não tinha mais do que 750 mil protestantes. Então, 750 mil é muito pouco comparado à população chinesa. Claro que em 1950 não havia talvez 1 bilhão de pessoas, mas já tinha muita gente. Então, mas desde 1950, a China ela tem experimentado um dos maiores avivamentos, sim, avivamentos da história da igreja, com algumas centenas províncias do leste, então províncias do leste que experimentaram um crescimento contínuo da igreja em 30 anos. Então, de 1950 a 1980, em 30 anos, um dos maiores avivamentos, desenvolvimento da igreja. Então, realmente, de 1950 até 80, houve um crescimento do cristianismo na China. Mesmo que houve esse crescimento, esse avivamento, muitos chineses Han, do grupo de pessoas, grupo de povos que estamos falando, esse é o grupo Han, ainda necessitam ouvir de Cristo. E o número, as estimativas desse grupo que fala mandarim, que é o chineses Han, que são cristãs, ela ainda é muito duvidosa, não há um número certo do número de cristãos dentro da China. Mas aí o número mais baixo que dão é de 13,7 milhões, um número mais baixo de 13 milhões, gente, para 1 bilhão de pessoas é pouco. E esse grupo ele tem 838 mil, 8 milhões que a gente viu, e até números não comprovados falam de 90 milhões, 110 milhões, mas acredita-se que está entre 40 e 50 milhões de clientes chineses que
que falam mandarim na China hoje, que é o grupo que estamos falando. Então, lembrando, gente, que ainda que você fale, 40, 50 milhões é muita gente, só que 40 e 50 milhões para 873 milhões de pessoas dentro desse grupo é muito pouco de cristãos. Então, são realmente 9% deles são cristãos. E desses 9% de cristãos, ainda tem, vamos colocar aqui, mais de 90% católicos desses cristãos e somente 8,3% são evangélicos. Né? Então, é um número muito baixo, porque o cristianismo evangélico, o católico, ele vê a Jesus, né? Mas a salvação pela confissão de fé, tipo, eu creio que Jesus pagou o preço por mim, e isso é o necessário para eu ser salvo, sabe? Essa boa e maravilhosa notícia é carregada pelos evangélicos, né? Não é por nada que fazemos pela obra. Então, é um número muito baixo daqueles que não ouvem e não conhecem a Cristo. Gente, só ressaltando, eu acabei de falar da etnia Han, só que tem um segundo grupo de povo, aqui, lá na China, que é o segundo mais populoso. Ele também é da etnia Han, só que é um tipo diferenciado, porque eles são o Wu Chinese. Só que o seu idioma, o chinês, é chamado dialeto de Xangai. Só que não fica somente nessa região Xangai, porque eles estão em outras partes também. O que acontece? A China, de 1911 até 1949, ela era dominada por senhores locais, né? Porque a gente falou que em 1949 tem o quê? O advento do comunismo. Mas antes de 1911 até 1949, eram senhores de guerra. Então, basicamente, em 1900 já tinha estrangeiros. Lembra que o cristianismo com os padres chegaram em 635 d.C., mas em 1900 ainda estavam presentes os missionários e mais ou menos em 1900 teve a Guerra dos Boxers, porque os chineses começaram a ficar descontentes com a presença estrangeira. Então, em 1900 teve essa Guerra dos Boxers e mais de 200 estrangeiros, a maioria dos missionários, foram mortos. Então, 1900. Mas aí, a partir de 1911, só que o que acontece? Um pouquinho da história da China. Antes de 1911, a China basicamente era dominada por senhores de guerra locais. Então, ela tinha os seus pontos, só que ela não era considerada uma nação unida. Mas a partir de 1911 que foi estabelecida a República da China. Por quê? Porque em 1900 começou a ter um descontentamento com a presença estrangeira dentro da China. Então, os senhores locais, a Guerra dos Boxers, que aconteceu em 1900, ela foi excitada pelos Boxers, que eram um desses grupos locais. Então, eles expulsaram os estrangeiros, 200 estrangeiros, a maioria missionários, foram mortos. Na verdade, nem expulsos, foram mortos mesmo. Em 1911 declarou a República da China. Só que de 1911, quando declarou a República da China, ainda havia um caos econômico, uma fome, e os camponeses reclamavam. E foi nesse momento que o Partido Comunista se aproveitou do descontentamento dos camponeses, conquistou seus corações e travou uma guerra civil. Essa guerra civil foi contra os nacionalistas. Foi de 1927 a 1949. 1949, que foi o advento do comunismo, que o Partido Comunista ele realmente ganhou, né? Porque o exército dos nacionalistas foram aqueles que foram derrotados, né? Que chama Kuomintang, e eles foram para Taiwan, né? Que hoje é a República de Taiwan, que não é reconhecido por muitas nações ainda como um país, mas foram para lá que os nacionalistas foram, enquanto em 1949 o Mao Zedong ganhou, né? Então estabeleceu o comunismo na China. Como a gente já teria uma ideia, esse Chinese Wu, eles são a maioria declarados não religiosos, né? Então, nesse sentido, desde 1949, com o advento do comunismo, a maioria é não religioso. Então, temos um grupo de uma população de 95 milhões de pessoas, arredondando, e apenas 13%, 13,4% são cristãos. A maioria deles estão em Xangai, porque Xangai foi praticamente a porta de entrada dos estrangeiros, dos missionários que ficaram presentes mais nessa região de Xangai. E a quantidade de evangélicos é 10%.